alta, né, os inorgânicos, né, e os orgânicos, eles têm, tudo vai depender também da quantidade de duplas, triplas ligações conectadas com as moléculas, e aí essas outras características eu vou, na próxima aula, eu prometo, que daí eu adiciono isso para explicar mais sobre essas características da molécula. Mas hoje o que eu trouxe foi essa história da presença de carbono que o Marlon falou para vocês, tá? E essa questão que veio mais tarde, né, os fungicidas que são chamados orgânicos. Agora está gravando, tá? E outra coisa que eu vi, daí eu fui pegar, vou pegar 3 exemplos aqui, e eu vou abrir o site para vocês verificarem. Por exemplo, em 1970, os DMIs, que são os triazóis, né, eles foram lançados 3 moléculas. Então, isso em 1970. E aí, dessas 3 moléculas, vamos ver propiconazol. Quero saber se propiconazol, ele ainda está presente ainda existe no mercado fungicidas à base de propiconazol. Então, eu pego o Agrofit, né, coloco lá no Google, Agrofit, ele vai aparecer essas opções. Eu posso ir por pragas, né, e doenças, ou ingredientes ativos, que é isso que eu estou falando para vocês. Eu venho aqui, propiconazol, eu venho consultar quantos produtos tem, ó. Daí ele apareceu aqui, ó, fungicida, que pertence ao grupo dos triazóis, DMIs, e aí eu venho aqui propiconazol. E aí eu venho o número de produtos formulados. Então, se vocês observarem, eu tenho 11 fungicidas que são comercializados pela Syngenta, pela Dama, Avgustis, né, Nortox, e aí todos esses são as opções de fungicidas. Então, esse fungicida propiconazol tem 11 produtos, 11 produtos no mercado, né, com diferentes nomes comerciais. Alguns são misturas, né, com ciproconazol, alguns são puros, né, lembrando que historicamente, os primeiros fungicidas, eles eram puros, então, provavelmente, isso aqui, ele é bem antigo, né, que hoje você tem uma grande, isso aconteceu de 2000 para cá, né, 2010, 2000, um grande incentivo com relação às misturas e com outros grupos de fungicidas, inclusive os multissítios com os sítios específicos, tá? Esse era um exemplo. Vamos pegar o segundo, né, que é o chamado propiconazol, é conhecido de vocês, né? Então, a gente já esperava que tivesse. Então, tem 11 produtos, e aí, para eu achar se ele está, né, se ele apresenta ou não, né, deixa eu colocar aqui de novo, propiconazol. Consulta. Tem lá, propiconazol, cliquei, vou lá em produtos formulados. Vamos pegar o primeiro aqui, né, que tem o nome comercial de Artéia. Eu cliquei nele, que ele abriu essa caixa, e aí, aquela bula, né, toda vez eu vou precisar da bula para fazer meu receituário, eu vou clicar aqui na bula, e apareceu o PDF aqui, ó, ele acabou de fazer download. Então, vai ser sempre assim para vocês vão ter que olhar a bula, ou vem no papel quando você compra, ou vocês baixam pela internet. E aí aqui, esse papel, esse trajeto que eu fiz, se você escolher o Artéia para comprar, para utilizar, né, que é um produto da Syngenta, você vai olhar nesse documento aqui, que é essa bula. E aí você tem a informação do propiconazol, mais, é uma mistura, mais ciproconazol. Então, ele está dentro do grupo G1, né? Essa sigla aqui tem a ver com uma classificação do FRAC, que é, né, um Comitê de Ação de Resistência de Fungicidas, que está aqui. Então, ele tem esse mapinha aqui que está aqui. Aí eu vou ver o G, né? Eu posso pesquisar aqui, né, que você tem cada um, né, todas as moléculas que você tem, e aí, então, esse código G1, ele se refere a esse mapinha aqui. Eu já baixei aqui, eu vou abrir ele para vocês verem. Opa, minha conta de luz. A bula, não, onde que está ele? Aqui. Então, esse aqui, eu desmembrei todos esses diferentes grupos, né? A, B, C, vai até
o M, né? São os grupos de acordo com o mecanismo de ação. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Então, lá na bula era o G1, né? Então, vamos procurar o G1. Eu vou dar o zoom aqui. E aí, ó, as moléculas que ele apresenta, né, nesse mapinha, eu vou depois colocar lá no Moodle para vocês. Aqui, F. I, D, e aqui o G. E o G1, então aqui as moléculas, ó. Vamos ver onde que está o propiconazol. Então, tudo isso aqui, ó, são tudo parente. É como se fosse uma família botânica, né? Então, triazóis, ou, ele está escrito em inglês, né? Então, todos os triazóis que existem no mundo, eles vão estar aqui, as moléculas e aqui o desenho. Vocês estavam falando do carbono. Você sabe que o anel benzênico, ele tem carbono. E aí vocês podem comparar as moléculas, as diferenças que existem entre as moléculas, quimicamente falando, né? E aqui a aparência química que tem é propiconazol, né? Aqui o propiconazol está aqui. Então, pertence ao grupo dos triazóis e ele tem um mecanismo de ação, né? Da biossíntese do esterol e a demetilação do carbono 14, tá? Então, e aí, esse é um grupo, ó, como ele é numeroso. Olha a quantidade de triazóis que nós temos. Depois nós temos as piperazinas. Então, seriam como se fossem famílias botânicas e os gêneros, né? Então, só que a gente não chama assim. Então, aqui é o grupo dos triazóis, que tem o mesmo mecanismo de ação, que é o G1. Depois temos as piperazinas, pirimidinas, né? As pirimidinas também, aqui outro grupo, com fenarimol e nuarimol. Imidazol, e aí os vários, né, temos 4 aqui que pertencem ao mesmo grupo, e depois um outro grupo individual do proteoconazole, que pertence ao grupo do triazolintiona, tá? Enfim, isso aqui é só para vocês entenderem da onde que vem essa questão, né, da bula, né, quando você coloca a bula do produto, e vê esse G1 aqui, o grupo que tem a ver, essa tarja preta está se referindo àquele mapinha que eu acabei de mostrar para vocês. Tá bom? Entenderam? Então, aqui tem as informações dizendo que o produto é uma mistura de 2 ingredientes ativos. Aqui está dizendo, né? Então, então, se ele diz uma vez só que é sistêmico, significa que os dois são sistêmicos. São 2 triazóis, são 2 fungicidas sítio específico, né? O grupo químico dos triazóis, acabei de mostrar para vocês. Ele é um produto de formulação concentrada emulsionável, na próxima aula eu vou falar para vocês, mas é o principal tipo de formulação dos fungicidas. No passado existiam variações maiores, mas hoje os fungicidas todos, eles afunilaram para esse tipo. O que é um concentrado emulsionável? Que às vezes tem até no nome do produto algo que se refere à formulação, o EC, né? Às vezes tem o nome do produto, EC. Então, diz respeito a um produto que ele é muito concentrado, você tira uma dosagem, uma quantidade e dilui num volume de água que é recomendado, tá? Então, é um produto, isso que significa concentrado emulsionável. Então, é um produto muito concentrado e em que você dilui em água, tá? E aí ele vem numa formulação líquida. Então, aqui o nome da empresa, que vem na bula, né, que eu estou ressaltando para vocês a importância da bula e aonde buscar essas bulas desses produtos e essa análise crítica em cima de preços, né, em cima de análise de custo, que vocês vão ter que fazer junto com as disciplinas, né, que vocês têm de projetos agrícolas, etc., e aí fazer o processo de tomada de decisão entre produto de melhor qualidade, né, produto mais barato, mais barato, né, ou mais caro, enfim. O que vocês, às vezes, existem algumas questões de marketing, né, associadas à empresa, né, que detém o produto, às vezes está associado ao processo, à tomada de decisão, né, o lobby, né, que existe. Aqui, né, os dados, né, se você tem uma intoxicação pelo produto e não foi por questões de imperícia e imprudência, né, vocês podem, né, questionar em cima da empresa, ou até mesmo questões técnicas, né, vocês podem
mandar e-mails, ligar, enfim, ou até mesmo buscar maiores informações nos sites do fabricante. Aqui o fabricante técnico, formulador, enfim. E aí, as questões, né, os pictogramas, né, que vocês têm relacionados à questão do uso de EPIs, e isso é uma questão de legislação de agrotóxico que incutiu essa obrigatoriedade. A coloração azul tem a ver com a classe toxicológica, que a gente vai ver na próxima aula, né? E aqui, as questões, né, você tem as listas de produtos, ó, essa mistura de fungicida que a gente está vendo, ele é recomendado para a cultura da aveia, da cevada, da soja, para controle dessas doenças. Então, fazer recomendação fora, ó, trigo, só. Ah, eu quero fazer para maçã, professor. Então, se não existe o registro, né, a prescrição do produto, dessa marca, dessa empresa, para maçã, você não pode fazer uma prescrição técnica. É isso que é uma das questões que a gente tem do ponto de vista legislativo, de você fazer a prescrição de uma forma correta. É dessa forma. Ah, mas professor, fulano de tal, ele faz a prescrição para uma cultura, mas aplica para outra. E aí são questões, viés associados à questão da cultura brasileira, ou então as questões de você não ter registro. São inúmeras questões associadas que talvez a pessoa até tenha bons motivos, mas do ponto de vista da legislação, isso não é permitido. Então, da mesma forma, as dosagens. Ah, mas eu quero economizar, vou aplicar aqui 0,1, né? Então, a dosagem que foi recomendada para comprovar a eficácia agronômica para controlar a ferrugem da folha e a mitosporiose da aveia, que são as duas doenças, por isso que nas disciplinas de fito, de entomologia, de plantas daninhas, você tinha uma questão da prescrição, a questão de identificação correta do agente causal, para que vocês não são médicos de planta, quem tem a propriedade para falar sobre as doenças que afetam as culturas, as pragas que afetam as plantas cultivadas, é o agrônomo. Então, chame para si essa responsabilidade e mas eu não sei muito bem sobre doenças, mas tudo bem se você não souber. Então, você tem laboratórios de análise, você tem, às vezes, contatos, né, com pessoas que possam lhe ajudar, mas esse é um ponto extremamente crucial. Na atividade profissional, reconhecer os problemas, as pragas, as doenças, as plantas daninhas que são alvo da proteção de plantas, e a partir dali, recomendações direcionadas a esse problema, somente para os produtos que apresentam o registro que vocês estão vendo lá naquela listagem. Talvez, mas professor, talvez eu não tenha o registro para maçã, para esse produto comercial, mas talvez tenha para outro produto comercial. Então, você vai lá e seleciona esse produto comercial que tenha para maçã, para controle da sarna, né? E aí você tem, isso aqui é baseado em testes prévios do registro, que demoram 12 anos, basicamente, em que ele define, duas aplicações são suficientes para controle da ferrugem da folha e a mitosporiose da aveia. E aí vocês têm as dosagens e o volume de cauda, e esse volume de cauda, a gente já falou lá em FIT 2, tem a ver com o volume, com a área de folha dessa planta, né? E aí você tem aqui a época, né, em que você tem para aplicação, início das aplicações de ações preventivas associadas ao estágio fenológico, ou então a questão de porcentagem de infecção desses patógenos, né? Então aqui, duas informações, uma porcentagem de infecção de 5%, usando a questão das escalas de severidade, e a outra envolvendo a história do estágio fenológico, né? E aí, depois da primeira aplicação, conta 21 dias e faz uma segunda aplicação, como se fosse, né, uma forma de você conseguir conter o patógeno, e sempre a questão do manejo químico, sempre, embora você tenha estratégias que se ajustem a um sistema mais curativo, sempre você chegar antes do patógeno sempre é uma boa alternativa, né?
E aí, é assim que vocês vão seguir com relação às prescrições, tá? Então, o local onde o agrônomo, né, tem que sempre se reportar para fazer esses registros de produtos é aqui dentro do Agrofit, tá? Então, produtos formulados, tem a lista, eu vou estudar isso aqui. Então, lê essa bula e todas as informações que tem, se você trabalha com soja, ver todas as opções e fazer uma análise em cima das informações contidas nessas bulas, em cima das questões que envolvem preços, em cima, né, dos ingredientes que estão sendo envolvidos aqui, das misturas que fazem parte, né, ó. Nesse caso aqui você tem 2 triazóis. A gente vai falar na última aula de estratégia anti-resistência. Uma das estratégias anti-resistência é você misturar ingredientes ativos. Talvez aqui, ao invés de ter 2 triazóis, ó, esse aqui talvez seja, né, uma opção muito mais, dentre essas, ó, várias que vocês estão vendo aqui em cima, uma opção mais, que de repente tem uma eficácia maior, que são 2 grupos químicos completamente diferentes, que vão ter mecanismos de ação diferentes. Então, essas informações é uma questão que envolve experiência, é uma questão que envolve perspicácia e um olhar aguçado em cima, né, associando questões técnicas. Ninguém vai explicar isso para você, né, dessa questão desse processo de escolha, mas se você observar coisas diferentes, sempre vai ser um outro ponto para olhar em cima desses produtos. 2 triazóis, né, ou só um produto puro, ou uma mistura, talvez esse aqui, esse estratego, dentre esses 11, fosse uma boa alternativa por causa de você ter um triazol e uma estrobilurina, né, da Bayer, né, devido a essa questão, a associação de resistência, estratégia anti-resistência, né. Se você sempre, professor, eu posso fazer 2 aplicações de propiconazol, né, o que vai acontecer? Isso vai selecionar populações resistentes lá do seu patógeno, que você encontrou em cima da cultura, e isso vai favorecer a condução de uma ineficácia do produto. Tá bom? Beleza, então eu falei desse produto. Agora vamos falar do segundo, ó, bitertanol. Bitertanol também é um DMI que foi descoberto em 1970. Então, vou consultar. Ó, essa pesquisa não retornou nenhum registro, ou seja, bitertanol é um fungicida que foi lançado em 1970 e hoje já foi retirado do mercado. Outro que foi tirado do mercado é esse aqui, ó, triadimifon. Não tem nenhuma mistura. Quando eu faço professor, as misturas também elas aparecem quando eu coloco? Elas vão aparecer. Ó, também não tem nenhum registro desse produto, desse ingrediente ativo, que foi lançado em 1970 e foi retirado do mercado. O propiconazol, desde 1970 ele está aqui, tá? Vamos pegar um que vocês falaram na última aula, tiofanato metílico. Quantos produtos existem? Escrevi errado, você viu? Tiofanato. Vamos ver, só tiofanato. Então, ó, tiofanato metílico, tá? Então, às vezes, escrever só o início, se você tem dúvidas sobre se ele está escrito correto ou não. E aqui, ó, a escrita era traço metílico, tá? Eu clico aqui, né? Cheguei em produtos formulados. Eu tenho 35 fungicidas, opções. E aí eu tenho aqui, ó, estoberulina, com benzimidazol. Eu tenho triazol, estoberulina, benzimidazol. Olha que interessante esse produto aqui. Eu tenho aqui, ó, fenilpirimidilamina e um benzimidazol. Então, posso fazer uma aplicação com um tipo de grupo de fungicida, né? E depois com outro grupo diferente. Então, essa alternância de grupos químicos, isso vai ser importante, né? Para você conseguir alcançar o sucesso e a eficácia desses produtos. A gente vai falar sobre eficácia daqui a pouco. Ó, fipronil, um pirazol, tiofanato metílico.
Então, quais são? Você pode separar isso em grupos, né, colocar isso no Excel e fazer uma análise para você escolher com base nessas opções. Então, sempre lembrando, se você utilizar os mesmos ingredientes ativos, você não é esse o caminho, né? Você vai sempre induzir populações resistentes do patógeno e logo, logo o seu sistema de controle não será eficaz, tá bom? Outro que vocês falaram na última aula, vamos ver quantos, ó, então, tiofanato metílico tem 35 fungicidas, alguns ele está puro e alguns ele está misturado. Vamos colocar o mancozeb, né, que você sempre me pergunta, que esse, né, eu mostrei até agora os sítios específicos, né, os sistêmicos, e o mancozeb, né, um fungicida de multissítio. Eu vou clicar aqui em mancozeb, e eu venho em formulados, mancozeb tem 79, né? Olha que interessante, olha a quantidade. Isso veio por causa da estratégia do que aconteceu com a ferrugem asiática, né? A gente sabe que uma grande parcela, né, do uso de fungicidas está dentro do setor, em cima da cultura da soja. Então, o manejo, ele veio primeiro triazóis, depois triazóis caiu, perdeu eficácia, misturou com estrobilurina, foi eficaz por um período, caiu, depois misturou com carboxamida, né? Aí foi eficaz por um período, e aí vieram com a proposta de ter essas misturas, essas opções, essas várias alternativas, mais, né, que são sistêmicas, mais o mancozeb. Então você vê aqui, ó, mancozeb com, né, que é um fungicida tópico, né, que fica em superfície, mais uma azoxystrobina. Então, aí vocês veem todas as opções de misturas que vocês têm, e isso veio de 2010 para cá, gente. Isso não é uma coisa recente, nós estamos em 2021, de 2010 para cá, que você viu o registro e o lançamento de produtos que eram tópicos, né, que eram imóveis, que eram de superfície, né, com as ações lá do, né, parede celular absorve, ou tubo germinativo absorve, tá? Que eu falei na última aula. Beleza? Então, essa é uma primeira questão que eu gostaria que vocês analisassem e verificassem quando vocês quiserem saber sobre, com relação a se o produto está ou não no mercado, né? Ou então, liquidações de um fungicida, de um determinado fungicida, que está quase que abaixo do preço, né? Então, às vezes, você tem no site da agricultura, ele ainda vai estar presente, ou existe uma lista dos fungicidas que estão, o último ano deles, né, no mercado, dentro do site da Anvisa. Então, tem um site da Anvisa que vocês podem verificar os produtos que estão sendo reavaliados por causa dessas questões de resistência de patógenos, e eles estão sendo retirados do mercado, né? E aí vocês podem também fazer essa consulta e verificar, né, ter ser velhaco, né, tomar esse cuidado sobre, né, às vezes você fica lá dentro da fazenda e às vezes é pego de calça curta para um vendedor de produto químico, enfim. Então é um outro ponto importante, né, quando você tem liquidações de produtos, pode ter certeza que ali tem alguma coisa, então vai vasculhar. No site da Anvisa você tem as listas dos produtos que já foram definidos para serem retirados do mercado, tá? Igual eu estava colocando aqui para vocês, essas várias listas de produtos que historicamente foram lançados e que eram muito utilizados numa determinada década, né? Então nós tínhamos uma década do lançamento dos DMIs, depois do clorotalonil, dos COIs, dos MBCs, né? MBC de 1960 a 1980, as dicarboxamidas, os ditilcarbamatos, as morfolinas, então as várias opções que tem, então todas, né, aquele mapa, eu vou mostrar para vocês, todas as opções vocês podem verificar delas, marcar com uma canetinha quais que são registradas, que tem produtos comerciais e quantos produtos comerciais existem, tá? Para análise do processo de escolha, beleza? Então, eu mostrei para vocês o módulo 1, o módulo 2, né, a carta de navegação. Falei agora para vocês sobre a questão, né,
checagem se existe, se o produto é registrado ou não, e falei da questão da onde obter a bula, sempre aqui nesse site é o local onde vocês vão obter a bula, para ter as informações para alimentar, né, o receituário agronômico, né, existem vários modelos de receituário, e aí vocês sabem que para vocês escreverem, né, carimbarem, assinarem, né, uma receita, vocês precisam terem o CREA, né, então você tem o CONFEA, que é uma confederação nacional, né, de vários profissionais, entre um deles é o agrônomo, e o CREA, que é um conselho regional, que em cada estado vocês vão ter, né, um grupo, né, onde vocês vão estar registrados. Vocês são do DF, se vocês forem trabalhar no Amapá, e quiserem, né, ter uma atividade profissional, registrar, pagar, vocês pagam uma anuidade, e aí vocês vão ter que se reportar ao Conselho, né, Regional do Amapá. Aonde vocês estiverem atuando profissionalmente, vocês vão ter que se reportar no Conselho relacionado. Por exemplo, eu me formei em agronomia no Paraná. Então, eu fui fazer mestrado e fui tirar meu CREA no Distrito Federal. Eu não tirei no Paraná. Então, eu fui no Conselho do DF e tive o meu número de CREA lá do DF. Eu fiz o mestrado, eu adicionei na minha carteira do CREA o mestrado. Se eu fiz doutorado, eu abri um processo para adição do doutorado, dentro da minha carteira do CREA. Então, como eu não trabalhei mais, eu sou funcionário público, não trabalhei mais para iniciativa privada, então eu meio que deixei, não façam igual a mim, então eu meio que abandonei o CREA e nunca mais mexi. E aí isso ele sempre vai ficar cobrando de você essa anuidade. Então não é só pura e simplesmente, se você deixou de trabalhar, você precisa ir no CREA e cancelar esse seu registro, porque senão essa anuidade vai ficar cobrando ano após ano, tá? Então, se você passar num concurso público e no cargo que você executa não precisa ter o CREA, para mim não precisa, eu como professor. Então, eu tenho que ir lá no CREA e me descredenciar, senão, ano após ano, vai ficar cobrando o valor da sua anuidade, né, para fazer essa prescrição de produto, tá bom? Beleza? Alguma dúvida? Então, beleza. Deixa eu achar aqui. Então,